Mergulhador explica o último suspiro do Netflix. Imagine ficar encalhado nas profundezas geladas do Mar do Norte, 265 pés abaixo da superfície, com a sua única linha de vida cortada. Para Chris Lemon, um mergulhador com uma missão, este pesadelo tornou-se uma realidade arrepiante. Contra todas as probabilidades, ele agarrou-se à vida durante quase 40 minutos angustiantes, lutando contra as águas geladas e um relógio a contar. Mas como é que ele sobreviveu sem gás respiratório ou calor e que forças o mantiveram vivo? A incrível história da luta de Chris Lemon para respirar no abismo do Mar do Norte vai deixá-lo sem fôlego de curiosidade. Por isso, vamos começar. Em 18 de setembro de 2012, um mergulhador estava a efetuar trabalhos de manutenção de rotina numa estrutura subaquática no campo petrolífero de Huntington, no Mar do Norte, quando o cabo umbilical que o ligava a um sino de mergulho se rompeu. Este cabo fornecia-lhe eletricidade, calor e gás para respirar, tudo o que necessitava para sobreviver na escuridão gelada e impenetrável que o rodeava. Infelizmente, o mergulhador não sobreviveu à provação. Ele carregava sempre uma quantidade limitada de gás de emergência nas costas. Lemons entrou em coma quando este recurso se esgotou, e estava a caminho de um fim horrível e isolado. Foi assim que aconteceu. Porque Lemons conseguiu sobreviver apesar de ter estado submerso na água durante cerca de meia hora sem acesso a oxigênio. Um mistério que ninguém conseguiu explicar adequadamente até hoje. 7 anos mais tarde, a história de sobrevivência que levou a indústria do mergulho comercial a entrar em frenesim é o foco de um documentário emocionante chamado Last Breath. Ao longo de 90 minutos, os realizadores Alex Parkinson e Richard da Costa utilizam imagens de arquivo, reconstruções perfeitamente integradas e entrevistas diretas à câmara com algumas das principais pessoas envolvidas para nos levar não só à corrida contra o tempo para resgatar Lemons, mas também ao mundo esotérico do mergulho de saturação. Os colegas de equipa de Lemons, Dave Uasa e Duncan Alcock, e o supervisor de mergulho Craig Frederick estão entre as pessoas que participam nestas entrevistas. Selar os mergulhadores dentro de uma série de câmaras metálicas que são gradualmente enchidas com hélio. Uma mistura inerte de hélio e oxigênio que pode ser respirada sob pressão sem os efeitos vertiginosos do ar. Até que a pressão interna das câmaras seja igual ao peso da água em que vão trabalhar é um método utilizado para preparar os mergulhadores para trabalharem a grandes profundidades debaixo de água. Nesta disciplina, os mergulhadores preparam-se para trabalhar a grandes profundidades debaixo de água, sendo selados no interior do sistema. A fase de pressurização, muitas vezes conhecida como a fase de sopro, pode ser uma experiência desagradável. De acordo com os comentários de Alcock ao The National, a sala pode atingir temperaturas extremamente altas. Se estivermos a IR fundo, muitas pessoas ficam com as articulações paralisadas, acrescenta Yuasa. Já vi isso muitas vezes. Qualquer tipo de lesão antiga que se possa ter tido parece voltar, disse o médico. Isso parece voltar. Sabe-se que os punhos voam devido às condições apertadas no interior das câmaras, que podem albergar até 4 equipas de mergulhadores compostas por 3 membros cada, durante um máximo de 28 dias, enquanto trabalham em períodos de 12 horas cada, que se sobrepõem. Não creio que se possa colocar legalmente 6 cães num destes tanques, acrescenta Frederick num tom de voz sardônico. É preciso ser tolerante com as pessoas, acrescenta Yuasa, cuja calma se revelaria um fator essencial para o sucesso do salvamento de Lemons. E, claramente, se sofre de claustrofobia, esta não é a atividade certa para si. É preciso abordar a situação com um mínimo de humor e fazer um esforço para permitir que os outros indivíduos tenham o seu espaço privado, apesar de não haver nenhum espaço físico disponível. Os mergulhadores, que são muito bem pagos pelo seu trabalho perigoso, tentam minimizar o risco quando estão em casa. Até hoje, a Alcock só trabalha no Mar do Norte porque é considerada a região mais segura do mundo. No entanto, Yuasa afirma, é muito difícil torná-lo seguro, apesar do facto de cada tarefa ser submetida a uma avaliação de risco. Se tudo correr de acordo com o planeado, Frederick deu ordem a Lemons e Yuasa para subirem ao topo da estrutura em resposta a um alarme recebido no controlo de mergulho. Eles obedeceram, mas quando o fizeram, Lemons viu que a sua linha umbilical tinha ficado presa em algo e estava a ser puxada com mais força pelo sino de mergulho, que estava ligado ao DSV fora de controlo. Dentro do sino, Alcock tentou dar-lhe mais linha. No entanto, a situação estava tão apertada que não havia maneira de tirar mais cabo umbilical. Na verdade, estava a puxar o suporte, que consiste em barras de aço inoxidável com cerca de 4 polegadas de diâmetro, para fora da parede.
Ao mesmo tempo, Yuasa estava a ser puxado para fora da estrutura pelo cordão umbilical que lhe estava preso. De repente, foi sobressaltado por um estrondo estrondoso quando a fila de Lemons se partiu. Num esforço para se aproximar de Lemons, pediu um cabo umbilical adicional e conseguiu aproximar-se 1 metro dele antes de se aperceber que era demasiado tarde para o salvar. Estava a ser puxado pela água, recorda Yuasa, e estava um pouco preocupado com a possibilidade de haver problemas para mim, porque havia outras coisas lá embaixo que me podiam ter apanhado. Yuasa regressou ao sino, que era o único sítio para onde podia ter ido, e agarrou-se à plataforma por baixo dele enquanto esperava por mais ordens de Frederick. À medida que o relógio ia passando os minutos, a possibilidade de encontrar Lemons vivo tornava-se cada vez menos provável. Yuasa explica: acho que é suposto termos 1 minuto de gás respiratório por cada 10 metros de cabo umbilical que temos. Eles tinham 50 metros, e isso é suficiente para nos levar de volta ao sino, e nada mais. Eles tinham 50 metros. Eu não tinha relógio, mas tinha a certeza de que tinha sido muito mais do que 5 minutos. Por isso, fiquei com a impressão de que ele já tinha morrido. Só desejava que acabasse depressa e que não fosse doloroso. Passado algum tempo, o sistema de DP voltou a ser ativado, e o Bibi Topaz foi recolocado no seu ponto de partida. Yuasa largou o sino e recuperou o que acreditava ser o corpo de Lemons depois de o ter deixado cair. Trouxe-o de volta para Alcock no sino, e quando Alcock retirou o capacete de Lemons, fez a descoberta surpreendente de que a cabeça normalmente careca do mergulhador tinha adquirido uma cor azul assustadora. Lemons recebeu reanimação cardiopulmonar de Alcock, que ficou espantado quando o paciente respirou significativamente após o procedimento. Alcock ficou radiante porque reconheceu Lemons em terra e temia ter de dar a notícia a Morag, a namorada do seu amigo Lemons na altura, de que o seu amigo tinha falecido. Yuasa, por outro lado, ficou aliviado por saber que não teriam de passar 4 dias numa câmara de descompressão ao lado de um corpo morto. Quando se descobriu que ele estava bem, foi um grande alívio, disse. Frederick é da opinião de que nunca compreenderão a ciência que o levou a sobreviver, mas acredita que a quantidade invulgarmente elevada de oxigênio que foi colocada no tanque de resgate de Lemons naquele dia em particular pode ter sido benéfica, o que significava que o sangue dele tinha uma quantidade adequada de oxigênio, e o facto de ele estar gelado ajudou-o porque o cérebro ia desligar todas as outras partes antes de se desligar a si próprio, e ele acabou por não se afogar, diz. De repente, deixou de respirar, mas nunca saberei ao certo como é que ele conseguiu sobreviver. É tudo para o vídeo de hoje, voltamos já com mais. Não se esqueçam de carregar no botão gosto e subscrever o nosso canal. Obrigado por verem.